Hello class, how are you? Tô gravando esse vídeo aqui agora pra gente, para falar um pouquinho sobre as atividades do mês de novembro, tá bom? Caso alguém esteja tendo dificuldade em realizá-las, vocês podem assistir o vídeo, certo? O conteúdo desse mês, né, e as atividades são sobre second conditional na primeira quinzena, second conditional, a segunda condicional, tá? O que é a segunda condicional? São orações usadas ou frases usadas, né, assim, para falar de situações pouco prováveis ou mesmo irreais no futuro, certo? Então, geralmente, a second conditional ela tem pelo menos duas orações, certo? A primeira, uma das orações, que geralmente é a primeira, mas pode não ser necessariamente nessa ordem, é aquela oração que estabelece uma condição, que é a condicional, certo? Olha esse exemplo aqui, ó. If I had lots of money. O que está querendo dizer aqui? Se eu tivesse, tá? Had é o passado do verbo have, verbo ter. Se eu tivesse lots of money, ou seja, muito dinheiro, tá? Então isso aqui é uma condição. I could travel around the world. Ou seja, eu poderia, tá? Could, poderia, travel, viajar, around, pelo mundo, certo? Então, essa aqui faz parte da second conditional, por quê? Porque olha só a condicional, fala de uma coisa que é pouco provável, né? Se está falando assim, se eu tivesse muito dinheiro, quer dizer que eu não tenho muito dinheiro, certo? Então, é pouco provável de acontecer isso aqui, ou seja, de eu viajar pelo mundo. Então são duas orações, né? A condicional, que geralmente começa com if, certo? E aquela que seria o resultado caso a condicional fosse verdadeira. Tá? If I had lots of money, I could travel around of the world. Ou seja, se eu tivesse muito dinheiro, eu poderia viajar pelo mundo. Isso quer dizer o quê? Que eu não posso viajar pelo mundo porque eu não tenho muito dinheiro. Então essa é a second condition, ou seja, a segunda condicional, tá? Porque que fala sobre uma condição, uma situação pouco provável, ou em alguns casos impossíveis, né? Irreais no futuro, certo? Olha só outros exemplos aqui, ó. Aqui nós temos a estrutura da second conditional. If, certo? Mais simple past no passado, que esse aqui é o passado simples, mais would, olha só, geralmente would, mas nem would, could, might ou should, ou seja, um desses quatro vão aparecer, que serve para conjugar um verbo no passado, no futuro do pretérito, tá? Mais o verbo condicional no infinitivo. Verbo principal no infinitivo, certo? Olha o outro exemplo. Ó. Vamos pelos exemplos que fica mais fácil de você entender. Ó, todas as conditionals começam com if, tá? Quer dizer se, estabelece uma condição, certo? If I went to Barcelona. Aqui, se eu fosse para Barcelona, certo? Aí, esse aqui é a conditional. Aí depois vem a outra oração, que é o resultado que aconteceria se essa conditional fosse verdadeira. Ó, I would visit to the market. Ou seja, se eu fosse a Barcelona, eu visitaria o mercado. Ok? Mas por que eu sei que isso aqui faz parte da second conditional? Porque a condicional ela é pouco provável, né? Eu dificilmente vou visitar a Barcelona, certo? Então, essa é a second conditional. Então, aqui nós temos a condicional e aqui nós temos o resultado que se daria se a condicional fosse verdadeira, tá? Outros exemplos. If I didn't have to work. Se eu, didn't é o passado, é o negativo do passado, certo?
If I didn't have to work. Se eu não trabalhasse, ou se eu não tivesse que trabalhar, ó, if I, se eu não tivesse, didn't quer dizer, é o negativo do passado have, né? Então, se eu não tivesse que trabalhar, to work, I would go to the beach today. Se eu não tivesse que trabalhar, eu iria para a praia hoje. Por que faz parte da condition, da second condition? Porque a condição, que essa aqui é pouco provável, porque se eu não tivesse que trabalhar, mas eu tenho que trabalhar, então dificilmente eu vou para a praia hoje, certo? Tá? Então essa aqui é exemplo também de second conditional, ou seja, uma condicional, que é essa frase aqui, que dificilmente seria verdadeira, por isso o resultado dificilmente se realizaria, ou seja, dificilmente eu iria para a praia, certo? Outro exemplo aqui, ó. If I lived in Spain, I would be happy. Ou seja, se eu morasse na Espanha, se eu lived, morasse in Spain, na Espanha, I would be, eu seria happy, feliz. Olha a condicional, pouco provável que eu more na Espanha, então dificilmente eu serei feliz. Certo? Isso é second conditional, ok? Vou dar uma pausa aqui, aí depois a gente continua no próximo vídeo.